Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje sábado, dia que a gente fala normalmente sobre macroeconomia e o vídeo de hoje eu vou passar bem à margem do cenário eleitoral porque eu acredito que não vale a pena a gente tratar sobre esse assunto aqui. Estou gravando o vídeo na terça-feira, então muita volatilidade deve ter acontecido na bolsa nesse período, mas vocês sabem que eu tenho uma tese de que nos próximos 12 a 18 meses, na verdade a tese vai até 2025, eu acredito que a gente vai ter uma valorização bem expressiva dos ativos de renda variável, até porque a gente vai ter uma queda de juros nesse período. A última queda de juros aconteceu naquele período de 2016 até 2019, mais ou menos, e vocês vão ver no vídeo que a bolsa teve uma valorização bem expressiva, só que tiveram ações que subiram mais ainda. Então eu quero nesse vídeo de hoje mostrar para vocês quais são os tipos de ações que têm o maior potencial de alta para a gente conseguir surfar esse próximo ciclo aí, que ciclo costuma demorar uns 3, 4 anos. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, queria aproveitar para deixar um recado aqui para vocês o seguinte: a gente já terminou nossa primeira semana de Black Friday, que foi a Black Friday do Dica Internacional, e agora na segunda-feira a gente vai estar começando uma nova Black Friday. A gente vai entrar com Small Caps, com a nossa assinatura de Small Caps e com a assinatura da carteira plena, que é uma carteira muito mais focada no portfólio como um todo, que aí tem várias carteiras pequenininhas ali que compõem um portfólio bem ancorado e bem diversificado, que aí inclui desde trade até renda fixa, por exemplo, passando por internacional, FIIs, ações. Para quem não conhece, a gente vai ter o fechamento de mercado toda segunda-feira, às 6 horas da noite, a gente tem o fechamento de mercado, eu e a Carol Weber, que é outra analista lá dentro da carteira plena. Então não percam, segunda-feira às 6 horas, no fechamento de mercado, a gente vai falar mais sobre as promoções que vão começar na segunda-feira. Bom, falando sobre o vídeo agora de hoje, é importante a gente deixar claro o seguinte: o que aconteceu em 2016, né? Em 2016 a gente teve uma queda bem expressiva e atingiu a mínima aqui, na verdade foi no dia 20 de janeiro, que eu estou aqui com um gráfico semanal, né? E aí a bolsa, ela subiu aqui até 2019, na verdade até janeiro de 2020, antes da pandemia da Covid, 221%, como vocês podem ver aqui no Profit Chart. Tá? Então essa alta de 221% foi causada porque os resultados das empresas melhoraram, porque teve uma situação melhor para elas trabalharem. E o que é essa situação? Essa situação passa por uma redução de inflação e redução dos juros, porque aí o custo de captação é menor, as empresas conseguem fazer mais investimentos, gerando lucros maiores. Bom, então eu peguei aqui no portal da Economática, que é a plataforma que a gente usa para fazer nossas análises, as ações que mais subiram. Então eu já vou passar aqui para a tela e vocês vão ver que a gente pegou como data inicial 20 de janeiro de 2016 e pegamos também os fechamentos de 31 de dezembro de 2016, de 2017, 2018, 2019, tá? Aceitando a cotação mais próxima dessa data com até 5 dias de antecipação, e a gente também está aqui já tirando qualquer tipo de provento, grupamento, bonificação, dividendo, juros sobre capital próprio, enfim, qualquer coisa já está saindo nesse valor. Então quando a gente pega o total, quando a gente pega o período todo aqui, ó, a gente vai ver que a valorização total, tá? A gente teve aqui, as principais empresas foram Magazine Luiza, PetroRio, Gol, aí depois tem Unipar, Cristal, Home, Bradespar, Cristal também, Trisul, Tegma, EMAI, Sinqia, Usiminas, Goal e Sanepar, por exemplo. Então você vê que é bastante diversificado aqui, mas a gente percebe aqui o quê? A gente teve aqui, ó, uma empresa de varejo, a gente teve uma empresa Junior Oil que cresceu muito, a gente teve uma empresa de aviação, aí aqui tem uma industrial, outra industrial, por exemplo, a Cristal é industrial, já falei lá atrás, né, porque é a mesma empresa, às vezes aparece mais do que um código. A gente tem aqui uma empresa de construção
Então, quer dizer, tá muito diversificado. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: na hora que você pega o ciclo como um todo, a maior parte das empresas vai acabar se valorizando. A gente pode até ver aqui as empresas que não se valorizaram nesse período, de 2016 a 2019. Olha só, as empresas que não se valorizaram foram muito poucas, né? Então a gente tem aqui desde a Tecnisa aqui até essa aqui, a Blut 4, que era a antiga JB Duarte. Então a gente tem aqui 30 empresas de 240 que não se valorizaram, por exemplo. Então quer dizer, provavelmente qualquer empresa que você comprar vai ter uma valorização se o cenário que eu estou imaginando vai acabar crescendo. Então, pegando coisa como um todo, se você aguardar, beleza, você vai acabar conseguindo a valorização. Então, o primeiro recado do vídeo de hoje é: você fez a tua análise, ela foi uma boa análise, ou você pagou uma casa de análise, por exemplo. Se os fundamentos estiverem continuando, deixa lá que a ação vai crescer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se os fundamentos não estiverem andando, você tem que pensar em alguma alteração, porque existem empresas que mesmo com uma alta de 220% da bolsa, elas caem. Vocês viram ali que 1/8 mais ou menos caiu. Aí a gente pode passar agora para ver os períodos, né? Então agora eu vou pegar o período aqui inicial, vou pegar só o primeiro ano. Olha só o que acontece no primeiro ano. O que cresceu no primeiro ano? Né? A gente teve a Magazine Luiza, que aqui eu falo até que ela é um outlier, tá? É uma empresa que fez ali o turnaround naquele momento, mas a gente tem aqui ó, uma empresa siderúrgica, uma de mineração, uma estatal, mineração, siderúrgica, estatal. Aí é outro outlier aqui, a Gol que estava muito endividada, outra estatal. Aí outra de siderúrgica, estatal, por exemplo. Né? Então, o que a gente percebeu aqui naquele momento? Né? Num primeiro momento, subiram muito empresas estatais e naquela época siderúrgica e mineração. Né? Ou e petróleo, por exemplo. Não imagino que vai acontecer a mesma coisa. Essas empresas não estão tão descontadas como naquela época. Tá? Naquela época a gente vinha de um período de uma queda muito forte de commodities e a gente vinha de um período de governo que estava trucidando ali as estatais. Né? Então só a mudança ali com o impeachment da Dilma já foi suficiente para as estatais subirem muito, mas essas foram as primeiras ações a subirem. Se a gente passa dessas empresas estatais, aí a gente já começa a ver aqui, ó, uma empresa, por exemplo, de varejo, uma empresa educacional, ó, um banco, a gente já começa a ver algumas empresas nesse sentido que tenha mais a ver com consumo interno. Tá? Então, aquelas empresas que estavam muito defasadas acabaram crescendo bastante. Quando a gente já pega 2 anos, a gente já deixa de ver um pouco aquelas estatais todas, que acabaram subindo no primeiro ano. Você vê aqui que já não tem mais Eletrobras, Sanepar, Petrobras e etc. A gente já mudou um pouco o foco aqui. A gente ainda vê empresas siderúrgicas e etc., mas a gente já começa a ver muito mais o mercado interno. Né? A gente já começa a ver aqui uma Vulcabras, uma Tegma, quer dizer, Tegma cresce quando? Quando aumenta o consumo de carro. Vulcabras quando aumenta o consumo de sapato. Né? A Gol quando tem mais viagem. A Magazine Luiza quando as pessoas compram mais na loja dela. Né? A Via Varejo a mesma coisa. Então a gente já começa a ver aqui um cenário interno mais forte, mas ainda muito dividido com as commodities. Agora, quando a gente passa para o último ano, por exemplo, a gente vê um cenário somente interno praticamente. Né? Ó, a gente tem Banco Pan, Positivo, Dexus, Participações, JHSF, e aqui a gente já tem uma pancada de empresa que é de construção civil. Então, ó, JHSF, Trisul, Elbor, RNI, Iven, várias empresas aqui de construção civil, entre as 15 primeiras tem 5, né? E a gente vê aqui outras empresas do cenário interno também, que aí pega varejo, pega outras coisas também. Então, o último ano, né, que é aquele da euforia máxima, a gente vê muita construção e varejo. E finalmente, os últimos 2 anos aqui, a gente vê algo muito parecido.
tá? Então, qual é o grande ponto que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, que até vai ser um pouco mais curto, tá? Se você pensar o ciclo todo, até 2025, que o Daniel falou lá no início, se você pensar aquele ciclo, bolsa de 150 mil pontos, que eu falei há 2 semanas atrás, em 2025, bolsa 200 a 300 mil pontos, mais ou menos, né? Porque a taxa de juros, imaginando que ela caia para 7,5%, se você fizer investimento em empresas boas, saudáveis, que geram retorno para o acionista, cara, você pensar o ciclo todo, elas devem subir, elas devem se valorizar bem. Não sei se você vai acertar que mais vai subir, ou uma das 5 que mais vai subir, mas elas vão acabar se valorizando bem. Se você quiser dividir esse ciclo em duas partes, tá? A hora de você migrar para essas empresas com maior risco, que são aquelas empresas já de varejo, de construção, não é esse primeiro momento. Num primeiro momento ainda sobe um pouco mais as empresas maiores. Então vai ser mais provável, se o cenário ficar bom para o Brasil, se tiver queda de juros, que a gente comece a ver empresas maiores crescendo, em um primeiro lugar, e empresas que estão descontadas. Se naquela época, por exemplo, siderurgia e mineração estava descontado, eu acredito que nesse momento agora a gente está tendo ali frigorífico com grande queda, a gente estava tendo papel e celulose também, a gente até recomendou uma 3 meses atrás, mas enfim, já subiu um pouco, e eu acredito que é mais por aí, tá? E estatal também deve acabar se valorizando na hora que você tiver enfim, né, um mercado com queda de juros também. E depois, num segundo momento, aí vai fazendo essa migração para empresas mais small caps. Como vocês, e empresas de construção, empresas de varejo. Então, assim, né, lembrando sempre, o coisa como um todo, se você tiver agora atolado em empresa de construção, não tem problema nenhum. No total, elas devem acabar subindo, né? Agora, eu focaria mais em empresas com fundamentos e com qualidade nesse momento, para surfar esse início da queda de juros. Depois, mais para frente, quando o mercado ficar mais eufórico, aí você pode colocar empresas piores, entre aspas, porque aí o mercado já está comprando tudo, eles crescem qualquer coisa, tá? Então esse é o ponto desse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, abraços, bons investimentos e até segunda-feira, fechamento de mercado. E segunda-feira tem também a carteira aqui do YouTube, que é aquela carteira que a gente faz com foco na gestão de portfólio. Então, quem quiser ver o vídeo nas 5 da tarde da carteira do YouTube e depois 6 horas de fechamento de mercado é maravilhoso para entender a importância de você não pensar a tua carteira como ativos únicos, pensar ela como um portfólio completo. E acho que o Dica de hoje é a única que tem essa visão, de olhar a tua carteira como um portfólio completo e não como boas ações pensadas para você comprar cada uma e que uma não tem relação com a outra. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.